Eu queria puxar uma perguntinha para vocês que estavam um pouco fora aqui do nosso roteiro. A gente meio que já falou disso quando saiu a notícia que ele seria o técnico da seleção, mas eu queria puxar de novo essa resenha rapidinho, só para vocês falarem. O quanto Pode falar. vocês acham que o Fernando Diniz na seleção pode atrapalhar o trabalho dele no Fluminense? Principalmente nessa reta final aí do Fluminense da Libertadores. Cara, eu acho que pouca coisa, porque o Diniz está sendo. Eu acho que quando saiu a notícia, foi feito um rebuliço muito grande em volta disso. Porque o Fluminense estava passando por um mau momento, estava oscilando nessa época. Então, muito foi falado. Pô, se o Diniz não está conseguindo sustentar o cargo só no Fluminense, imagina o Fluminense e seleção brasileira. Só que, como eu disse, o Fluminense oscilou quando dava para oscilar, e volta a jogar bem num momento especial, que é um momento de decisões na temporada, né? E como eu disse, o recorte atual são 10 jogos e apenas uma derrota, 7 vitórias e 2 empates. Então o Fluminense vem muito bem e eu acho que isso é deixado até um pouco de lado pela torcida tricolor, porque vê que o técnico está fechado com a equipe, que a equipe melhora por conta de movimentações do Diniz, né, de decisões do próprio Diniz, e poxa, você vê que o Fluminense joga muito bem, e aí o Diniz sai no momento que deixa o Fluminense muito bem. Acho que isso não pesa tanto quanto pesou quando foi anunciado que o Diniz seria o técnico da seleção interino até o Ancelotti assumir a seleção. E além do sai o Diniz, também sai o seu auxiliar técnico, e quem fica é um nome conhecido demais, né? Que é o Marcão, fica para assumir o Fluminense enquanto o Diniz estiver ali com a seleção na data FIFA, né? Então, eu acho que é um nome muito conhecido, né? Que a torcida gosta, né? Confia. Quando o Diniz voltar, acho que vai estar tudo direitinho, até porque o Marcão é ídolo do Flu, né? Jogou com a camisa do Flu, vestiu a camisa do Flu, um ótimo volante o Marcão era. E tem essa identificação e é um cara que está ali dentro, né, do Fluminense há muitos anos. Então, tipo, acompanha os jogadores desde a base. Poxa, André, Alexander, Martinelli, esses moleques conhecem o Marcão já há muito tempo, porque o Marcão trabalha no Fluminense há muito tempo. Então, acho que é um cara que tem um respeito ali de todos os jogadores e comissão técnica, né? Tem um respeito dos jogadores e comissão técnica e também confiança de ambas as partes. Então, acho um nome bom, porque é algo, por exemplo, que não tem no Flamengo hoje em dia, né? O Flamengo não tem aquele técnico interino que caso saia o... Caso o seu treinador seja demitido, se o São Paulo sair hoje, não tem ninguém assim de cara para assumir, deve subir alguém do sub-20 e tal, diferentemente do que acontece no Fluminense, quando o Fluminense passou por crises de ter que mandar seus técnicos embora, o Marcão sempre assumiu e sempre assumiu muito bem. Então, acho um nome maneiro e tal, acho que deixa a torcida do pensando negativamente, né, na saída do Diniz. Até torce mesmo para que o treinador tenha sucesso na seleção brasileira, assim como está tendo sucesso no Fluminense. Não, Perfeito. e o que é interessante perceber, antes da gente passar essa pergunta aqui, é que os números do Diniz e o desempenho do Fluminense dobrou desde que o treinador foi anunciado na CBF. Porque é o seguinte, o Diniz ele foi anunciado, deixa eu pegar aqui a data certinho, ele foi anunciado dia 4 de julho, 2 meses, tá? Antes do anúncio, o Fluminense estava com 3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas nos últimos 13 jogos. Ou seja, 33% de aproveitamento. Desde que o Fernando Diniz foi anunciado no dia 4 de julho, são 13 jogos com 8 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O Fluminense tinha 33% de aproveitamento e passou para 70%. Então isso que o Vini falou é muito verdade. O momento que o Diniz foi anunciado foi um momento muito complicado e muito crítico para o Fluminense, onde o time estava oscilando, estava com muita insegurança em relação a Libertadores, por exemplo. Pô, será que o time vai conseguir chegar longe? Será que esse ano, pô, a gente realmente vai conseguir? O time estava tão bem, tá decaindo, pô, a cartilha Fernando Diniz começa bem, vai mal, vai ser mandado embora. Só que a partir do momento que ele é anunciado, o Fluminense volta a crescer de produção, e não só crescer de produção, como passou a apresentar boas alternativas. Porque tem o Diogo Barbosa jogando bem, tem a ascensão do John Kennedy, que vem sendo muito importante, tem o Martinelli, que vem jogando bem e pode pegar essa posição do meio campo do Lima. Pô, a gente tem o Marlon, que chegou, é um craque da posição. Cara, acho que a saída do Diniz não vai ser tão impactante quanto a gente achou que seria, porque o time ficou redondinho, ele vai sair, o Marcão, além de saber tudo sobre o Fluminense, tem a chave do clube praticamente, sabe de bola também. Vini falou muito bem, sempre que assumiu foi bem no Flu.
Cara, eu acho e torço para que o Diniz consiga ter bons resultados na seleção e torço para que o Fluminense não seja impactado por isso também, né? De forma negativa, claro. Não, perfeito, perfeito. E acho que com isso fechamos aí o assunto do Fluminense. E ó, último comentário aqui desse assunto, Luiz Carlos Lopes, eu estava presente no jogo ontem, sou de Vassouras. Então ali dessa região ali do sul do estado do Rio de Janeiro. Mas enfim. Minutinhos até Volta Redonda. É, rapidinho. Deve ser até menos, cara. É menos, eu acho, porque 40 minutos eu acho que é de Paracambi até Vassouras.